Para muitos de nós, as estações do ano dizem muito. Por exemplo, quais férias estão chegando ou qual comida deliciosa da estação pode ter no supermercado. Mas e se não houvesse estações ou apenas uma o ano todo? Bem, quer saber? Bora lá! 1. A Terra não seria inclinada. Vamos ver isso em escala global. Nosso planeta é dividido em hemisférios e cada um deles se inclina em direção ao Sol enquanto a Terra gira em seu eixo. Sem essa inclinação, haveria algumas mudanças climáticas significativas. A ciência diz que o frio se estenderia para o norte e para o sul do Equador, criando dois extremos de calor e frio. Todo mundo provavelmente se mudaria para os locais próximos ao Equador, onde seria mais quente. Isso causaria superpopulação, disseminação de doenças e falta de recursos. Vamos nos aprofundar. 2. Faltaria comida. Como mencionei, a maioria das regiões seria fria e teria sempre o inverno. Seria muito difícil cultivar o trigo, legumes ou frutas. Os animais também se deslocariam para as regiões quentes em torno do Equador e provavelmente seriam caçados em excesso, se não fosse cultivada comida suficiente para sustentar o aumento da população. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Todos se tornariam catadores, tirando todos os recursos que pudessem da terra. 3. Os humanos provavelmente não teriam progredido. Vamos mudar um pouco a perspectiva e pensar em como teria sido se não tivéssemos estações para o homem primitivo. Todos sabem o quão difícil pode ser viajar durante o inverno, mesmo nos tempos modernos. Os humanos provavelmente não teriam se encontrado muito com outros, e os vilarejos seriam dispersos. Se as pessoas não tivessem conseguido reunir seus cérebros para pensar, não teríamos muitas invenções de hoje. E talvez nunca tivéssemos aprendido a usar ferramentas. Poderíamos nunca ter nos industrializado ou termos as tecnologias básicas. Conclusão: é bom mantermos as estações do jeito que são. A de trem como está e a rodoviária também. O quê? Ah, são as do tempo e não as do transporte. Entendi, foi mal. Oi pessoal, tudo bom? Vamos de volta aí para a nossa aula de geografia. Eu continuo me chamando Sérgio Ricardo e ainda sou seu professor aqui no 6º ano. Bom, hoje a gente vai dar continuidade na nossa sequência. Deixa eu ver. Na nossa sequência didática número 2, que vão continuar falando sobre os movimentos da Terra e as suas consequências. Tá? Hoje a nossa aula é a aula de número 5. Anota aí para você não se perder. Tá? É a nossa aula número 5 e vamos dar continuidade aí no assunto, mas antes, como eu gosto de fazer em todas as minhas aulas, é de lembrar um pouquinho do que a gente falou na aula anterior. Então, aqui, ó, vamos avançar aqui. Bom, a gente falando sobre os movimentos da Terra, e as suas consequências, a gente viu, na aula passada que a Terra ela fica realizando 14 movimentos ao mesmo tempo. 14 movimentos. É muita coisa, mas os mais conhecidos são o de rotação e o de translação, onde que o movimento de translação, ou também pode ser chamado de revolução da Terra, é um movimento que ele realiza ao redor do Sol, a Terra realiza esse movimento ao redor do Sol, e o movimento de rotação, que é o giro, que o planeta ele faz ao redor de si mesmo, quer dizer, ao redor do seu próprio eixo. Então nós vimos esses dois conceitos aí na aula de ontem. E por isso agora a gente vai avançar para o nosso assunto de hoje, que é estações do ano, que está dentro da nossa sequência didática número 2, que também faz parte dos movimentos da Terra. E as estações do ano são uma das consequências desses movimentos, desses 14 movimentos, mas a gente vai ficar focado só em 2, tá? E mais especificamente, a estação do ano ela é gerada por conta da translação, tá? Por causa da translação. Vamos lá, então olha só. As estações do ano, a gente já sabe que são 4, certo? As estações do ano, que são a primavera, a nossa esquerda na parte superior. Nós temos o outono, a parte esquerda do vídeo na parte inferior. Nós temos aqui
o verão, né, que é aqui na parte superior do lado direito, e temos aqui o inverno, né, na parte de baixo aqui, do nosso lado direito também, né? E em muitos locais da superfície terrestre, né, é possível ser percebido claramente que essas estações no clima, na paisagem, né, se você chegar no local, você vai perceber, né, quando é primavera, quando é o inverno, quando é o verão, quando está no outono, né, as folhas caindo pelo chão, né? Em alguns locais do nosso planeta isso é muito fácil de perceber, né? Em outros, nem tanto, né? Em alguns locais você vai e você nem percebe. Agora, por que que isso acontece? Por que que num lugar, se existe 4 estações do ano, né? Porque se existem as 4 estações do ano, por que que em determinado local eu só consigo identificar 2, por exemplo? E isso acontece também aqui no Brasil, né? Eu vou dar uns exemplos aqui e a gente vai entender o que eu estou falando. Ó, vamos lá. Um mapinha aqui pequenininho, vou aumentar ele para poder tentar te explicar. Está aqui o nosso mapa mundi, né, dividido aqui em zonas climáticas, certo? Onde que a zona tropical é essa zona que fica entre o Trópico de Câncer, a parte de cima ali, ó, do Oceano Pacífico, ali à direita, e o Trópico de Capricórnio, embaixo. E no meio passa a linha do Equador. Então essa aí é a nossa zona tropical. Nós temos aqui a zona temperada, né? Zona temperada, nós temos a temperada do norte, que fica acima da linha do Equador, e a zona temperada do sul, que é a parte de baixo, que é onde pega ali o Oceano Índico. E temos também a zona polar, né? E ela pode ser ártica, né? Lá no norte, ou pode ser antártica. Agora, o que eu quero falar para vocês, olhando para esse mapa aqui, ó. Vamos lá, me acompanha aí, ó. Nas altas latitudes, agora eu quero começar a falar com vocês uns termos geográficos que a gente vai começar a usar para a vida toda agora, na geografia. Ó, nas altas latitudes... Opa, pera aí, professor. Alta, eu estou entendendo, é lá em cima. Agora, o que é latitude? Vamos lá. Latitude, olha só. Aí você pode até anotar já no teu caderno de anotação, para você já não esquecer e usar nas nossas aulas de cartografia que vai vir lá na frente. Ó, latitude é a distância que é medida em graus, que ela mede assim, ó, a partir da linha do Equador. Olha a linha do Equador ali, ó, na horizontal, que corta o planeta no meio. A distância do Equador para cima, né, contando os seus paralelos, ou para baixo, são as latitudes. Então eu conto a latitude sempre da linha do Equador para cima ou da linha do Equador para baixo. Então, se estou falando de altas latitudes, se a linha do Equador é o meu ponto zero, a alta latitude eu posso ir lá para a zona polar ártica ou lá para a zona polar antártica, porque tanto para cima como para baixo eu vou estar aumentando, né, os meus graus. Tá? Então, assim, se eu falar nas altas latitudes, quer dizer, lá nas zonas polares, né, e nas suas proximidades, apenas o verão se destaca. Né? Só o verão se destaca, que chama mais atenção. Por quê? Porque lá já é frio o tempo todo. Então lá tudo fica congelado o tempo todo. Quando chega no verão, né, aí os dias são mais longos, né, o sol demora mais a se pôr. Tem local que o sol nem se põe. Tem lugar que tem um lugar chamado o sol da meia-noite. O sol vem baixando, fingindo que vai se pôr. Chega na linha do horizonte, ele não se põe, aí ele passa um tempinho ali na linha do horizonte e depois ele sobe de novo, dependendo da época, no verão, por exemplo, né? E aí, nas altas latitudes, o verão, ele se destaca mais porque os dias são mais longos, né? E também acontece o descongelamento das banquisas. Professor, o que é banquisa? Eu entendi que é latitude, eu entendi que as altas latitudes, elas são aquelas mais longe, né, da linha do Equador, então é lá na zona polar, né, as altas latitudes, entendi. Entendi que nesses locais, como fica congelado o tempo todo, a maior parte do ano, quando chega no verão, os dias são mais longos, né? Só que aí o senhor falou que tem um descongelamento das banquisas. O que é banquisas? Banquisas nada mais é do que a água do mar congelada. Aí olha aqui, ó.
A água do mar congelada, ele forma essas banquisas, né? Esses bancos de gelo aí, ó. Parece mais mesa do que banco de gelo. Aí isso aí são água do mar que são congeladas, né? E aí elas são assim o tempo todo lá nas altas latitudes, nas zonas polares. Quando chega no verão, é percebido que está no verão, por quê? Porque essas banquisas começam a descongelar. Quando começa a descongelar, o pessoal já sabe, opa, a gente já está chegando no verão. Você não consegue perceber primavera lá porque você não vai ver flor em lugar nenhum. Você não vai ver outono lá porque você não vai ver folhas caindo das árvores. Ou vai estar tudo congelado, o inverno, ou vai estar começando a descongelar as banquisas, ou então vai começar a perceber um dia mais longo. Aí eu sei que é o verão lá. Outra coisa, vamos lá para o nosso mapa de novo. Aqui, ó, a gente falou das altas latitudes, agora a gente vai falar das baixas latitudes. Se a alta latitude é aquela lá longe da linha do Equador, as baixas latitudes são aquelas próximas aí, ó, pertinho do Equador. Então, essa é a zona tropical aqui, ó, tá? Essa parte laranja no meio aqui, ó, que pega boa parte do Brasil, da África, né? Então, e já nas baixas latitudes, né, nessa zona tropical, apenas as estações do verão e do inverno que são mais marcadas, né, pela variação da temperatura e pela umidade, né? Aí eu vou botar aqui mais um desenho aqui, ó. Por quê? Porque algumas áreas nessa zona tropical, nessa parte aí, nessa zona mais de baixa latitude, né, geralmente a população chama o inverno, né, chama de inverno, né, o período que é mais chuvoso, ou então chama de verão quando está seco, quando não está chovendo. Aí, onde é que isso acontece, professor? Na região norte, a nossa aqui do Brasil, bem pertinho da linha do Equador. Vou voltar aqui de novo aqui, ó. Bem aqui pertinho da linha do Equador, no Brasil, ali, principalmente ali em Manaus, o pessoal só tem a característica de chamar de inverno e verão. Inverno quando está chovendo muito, verão quando não está chovendo nada. Então, são as duas estações que são mais marcadas, né, pela essa variação de temperatura e umidade. Ou está muito quente, está muito seco, ou está muito úmido, está chovendo demais. Então essa daí também é uma situação que a gente consegue perceber dessa variação de temperatura. E passamos pelo clima tropical e tem as estações do ano que costumam ser mais bem definidas, né? E aí onde é que isso acontece? Isso só acontece nas regiões de média latitude. Se perto da linha do Equador é baixa latitude, se lá na zona polar é alta latitude, a média latitude é onde? Nessa zona temperada aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, meio amarela, esverdeada. Tem a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, né? Nessas regiões, né, que a gente chama de média latitude, né, nas áreas situadas entre os trópicos, né, e os círculos polares, tanto para o norte como no sul, na linha do Equador, as 4 estações são muito bem definidas. Muito bem definida. Agora vamos observar aqui essas imagens que eu vou mostrar aqui, ó. Como que ela é muito bem definida assim, professor? Olha a região, tá? Olha aqui, ó, a região. Na parte da zona temperada do norte, a gente está falando ali, ó, dos Estados Unidos, né? Do lado esquerdo. Do lado direito a gente está falando da Ásia, certo? Europa. O que acontece lá? Olha aqui, ó. Os invernos, eles se apresentam muito frio, né? Tem uns frios bem intensos, né? Essa foto aí, por exemplo, aí, ó, ela é na Rússia, né? Tem uns ventos congelantes lá que acontece essa imagem aí. Os invernos são bem intensos, então dá para perceber, cara, chegamos no inverno. Em contrapartida, quando chega na primavera, é caracterizado pelo renascimento das folhas, né, das árvores, o desabrochar das flores, fica tudo mais colorido, né, é muito perceptível também. E aí tem a outra estação que a gente consegue ver bem, que é no verão, né, porque as temperaturas sobem bastante. Se aqui nessa região aqui, ó, cai neve, fica tudo aqui, essa floresta que as pessoas chegam a esquiar por elas, né? Quando chega no verão, esquenta bastante, muda a temperatura. Assim como o outono também. O outono também é muito perceptível, né? Dá para ver, é muito marcado, né? Pela queda das folhas das árvores, né?
E a temperatura é mais amena, é mais suave, não é frio, não é calor, é bem tranquilo. Então, nas zonas dali média latitude, né, a gente consegue perceber bem a marca das 4 estações muito bem definidas. Vamos lá, olha só. E as estações do ano, né, acontece essa variação, né, por causa do movimento de translação. Eu cheguei a dar esse spoiler no início do nosso vídeo aí, né? Acontece por causa do movimento da translação e principalmente devido à inclinação do eixo do nosso planeta, né? Lembra que eu falei que o nosso planeta ele não tem um eixo certinho? Ele é, ó, de lado. Dá até para ver aqui, ó, o globo aqui, o meu eixo aqui dele está aqui assim, ó, tá meio de lado, tá? E por isso, quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul e vice-versa, né? Aí agora olha aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Dá para a gente perceber aqui, ó, a translação da Terra e as estações do ano, ó. Tá vendo? Por conta desse movimento ao redor do Sol e principalmente pela inclinação do eixo da Terra, é definido as estações do ano em determinados meses. Agora deixa eu falar para vocês, olha só, preste atenção nessa imagem aqui, ó. Tá dividido aqui a tela no meio, tá? Em cima nós temos o hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, né? Lá para cima dos Estados Unidos, Europa, lá para o hemisfério norte. A primavera, ela acontece de março a junho, o verão de junho a setembro, o outono de setembro a dezembro e o inverno de dezembro a março. Por isso que a gente vê filme lá dos Estados Unidos, lá, no Natal, né, 25 de dezembro, nevando, né? Papai Noel vindo de trena, de trenó, com as suas renas, né? E aí, só que aqui, na nossa realidade, hemisfério sul, ó, a parte de baixo, vamos começar aqui pelo lado direito, o verão. O verão aqui é exatamente em dezembro e até março, né? Papai Noel, se tivesse que vir para cá, pro nosso hemisfério sul aqui para o Brasil, ele tinha que vir de calção de banho com bastante protetor solar, né? Diferente desse período lá no hemisfério norte que é o inverno. Lembra que eu falei que assim, ó, quando é verão aqui no hemisfério sul, lá no hemisfério norte é inverno. E aí é o contrário, quando lá é verão, né? Aqui, ó, quando lá em junho até setembro, quando lá é verão, aqui para a gente é o quê? É o inverno, é o nosso frio, né? Então, olha só, percebe que tem datas bem específicas, né? De 23 de março a 22 de junho, a parte de baixo aqui no hemisfério sul, é o nosso outono. De 23 de junho a 22 de setembro, né? Que é o meu aniversário. Já fica a dica aí, 22 de setembro, já coloca já aí na tua agenda. Aniversário do professor que eu mais gosto de geografia, é o inverno. E aí 23 de setembro até o dia 22 de dezembro, é a primavera. E o verão aqui é no nosso quê? Dezembro, 23 de dezembro até o dia 22 de março, né? Agora o que eu quero falar para vocês, essas datas, elas não foram escolhidas por acaso. Elas correspondem a 4 dias especiais do ano, né? Que é resultado do movimento de translação do nosso planeta, né? Aquele movimento ao redor do Sol, e por causa da inclinação do seu eixo, foi definido esses 4 dias que tem 2 nomes esquisitos. Para cada 2 datas dessa aí tem um nome e para outras 2 tem outro nome, que é equinócios e solstício. Eita, professor, o que é isso? Equinócios e solstícios. Eu vou falar para vocês, eu vou botar aqui para poder vocês anotarem e vocês vão ver que é bem legal e bem tranquilo de aprender essas 2 palavras. Primeiro, vamos falar do equinócio. Olha aí como é que escreve, ó. Equinócio, tá? Agora olha só, observa essa imagem aqui. Olha a situação aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para poder apontar para vocês. Olha a situação aqui. Nesse caso aqui, o eixo da Terra,
ele não está inclinado, ó. Existe uma hora, como ele está o tempo todo em movimento, né? O eixo ele vai se movimentando e tem uma hora do ano que o eixo fica reto, igual está aqui. E aqui, ó a incidência aqui dos raios solares, ó. Tá? Então, olha só, observa só que eu vou falar para você, anota aí, ó. Equinócio, primeiro, equinócio. Equinócio significa dia e noites iguais. Dá para observar aqui, né? No nosso desenho aqui, ó. Dá para observar aqui que o dia e a noite, eles estão ali bem parecidos ali. Então, equinócio significa dias e noites iguais. Equi quer dizer igual, tá? Igual. Nócio, dia e noite. Então, fica fácil. Equi, igual, igual. Equinócio, dias e noites iguais. É a data do ano em que a duração do dia, né, ela é aproximadamente a mesma da noite. A mesma da noite, tá? E os equinócios, aí é importante você saber disso aí, ó. Os equinócios acontecem em 21 de março e em 23 de setembro. Existem essas duas datas aí, ó. No dia 21 de março e no dia 23 de setembro acontecem os equinócios. O que quer dizer? Exatamente no dia 21 de março e no dia 23 de setembro, os dias e as noites são quase, né, praticamente iguais, porque o eixo da Terra está ali, ó, retinho ali. Tá? Nesses 2 dias, os raios solares eles incidem perpendicular sobre a linha do Equador. Professor, mais uma palavra aí que quer dizer perpendicular. Olha aqui, ó. Perpendicular é o seguinte. Aqui é o eixo e os raios solares estão vindo aqui, ó, perpendicular, reto. Se ele estivesse entrando assim, ó, seria inclinado. Inclinado, perpendicular. Inclinado, perpendicular ou reto. Tá? Então, os raios solares eles entram reto, perpendicular sobre a linha do Equador, iluminando por igual os 2 hemisférios. Aí aqui no caso aqui, ó, tá pegando certinho a metade do planeta Terra e a outra metade está no escuro. Então, equinócios nada mais é do que o dia e a noite iguais. Olha que moleza. Vamos dar uma olhadinha de perto aqui, ó. Percebam aqui o eixo aqui, ó, na vertical, né? E os raios solares entrando aqui, ó, perpendicular. Tá bom? Então, vamos para o nosso próximo definição, que é o solstícios. Agora quero ver, professor, o que quer dizer solstícios? Molinho. Solstício significa o sol está quieto. O sol quieto. Bota assim, ó, solstício é igual sol quieto. Que é quando acontece uma diferença maior entre a duração do dia e da noite. Né? O que isso quer dizer? É que o dia, na verdade, ele dura mais do que a noite em determinados locais. Né? E quando é que acontece isso aí? Quando é que acontece esse solstício? Ele acontece em 2 datas também, dia 21 de junho e 21 de dezembro. Tá? Então anota aí, é bem importante. Vou voltar aqui para poder a gente lembrar. Equinócio. O equinócio acontece em 2 datas, que é dia 21 de março e 23 de setembro. São as 2 datas e que os dias e as noites têm quase o mesmo tempo. Tá? Diferente do solstício. O solstício, o sol está quieto, o sol está com umas preguiças de trabalhar. Então aí, ó, o dia ele demora mais, entendeu? E aí quando o sol se põe, o sol está com preguiça, ele demora mais para poder também aparecer. Então assim, acontece a maior duração entre o dia e a noite, né? O dia demora mais, aí tem a hora que a noite demora mais, mas essas 2 datas são dia 21 de junho e 21 de dezembro. Tá ok? Tranquilinho? Vou fazer o seguinte agora para poder tentar fixar essa ideia dos solstícios e dos equinócios. Vou passar aqui um videozinho aqui para poder você tentar entender melhor e visualizar e falar assim, ó, puf, entendi. Agora abriu minha mente. Beleza? Vamos ver o nosso vídeo aí então. Nos dias de hoje, nós apreciamos e valorizamos muito pouco o nosso céu, ao ponto de não percebermos mais o quanto tempo temos de dia e o de noite em nosso dia.
Só para você ter uma noção, em Porto Alegre existem momentos em que temos 14 horas de sol e apenas 10 horas de noite. E momentos em que ocorre o oposto, 14 horas de noite e 10 horas de sol. Mas você não percebe, porque o céu não é mais tão interessante quanto já foi um dia. Quando os deuses moravam nas nuvens, ou quando nós precisávamos dele para não nos perdermos em viagem. Algumas pessoas até sabem que temos mais dia do que noite em determinadas épocas, mas não se interessam em saber o porquê. Entende? Por que temos mais dias do que noite? Eu quero saber. Ah, porque Deus quis assim, pronto. Deus quis é a resposta de preguiçoso que não quer aprender. E eu vou continuar utilizando Porto Alegre como exemplo. Vamos lá. Solstício é a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que de noite. E equinócio é a data em que nós temos o mesmo tempo de dia e de noite. E eles são usados para dar início às estações do ano, como podemos ver aqui. No equinócio de primavera, em setembro, nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. No solstício de verão, em dezembro, temos 14 horas de dia e apenas 10 horas de noite. No equinócio de outono, março, volta a ficar 12 e 12. E no solstício de inverno, em junho, inverte 10 de dia e 14 horas de noite. Você começa a ver um padrão nesse momento. Saindo daqui de setembro até dezembro, vai tendo mais dia, 13 e 11 até dar 14 e 10. Depois regride. De dezembro até março, vai tendo menos dia, 13 e 11 até voltar 12 e 12. E aí começa a inverter. De março a junho, menos dia, 11 e 13 até 10 e 14. E voltando para setembro, volta a equilibrar novamente. 11 e 13 até chegar ao mesmo tempo de dia e de noite. 12 horas para cada lado. Isso é algo que dá para entender e decorar, mas nós queremos saber o porquê disso ocorrer. Uma grande dúvida que eu tinha para entender isso era que as representações mostravam uma esfera dividida igualmente, metade claro, metade escuro. Logo, para mim, devia ser sempre tudo igual, já que é metade é 12 e 12 o tempo todo. Por que às vezes fica mais claro de um lado do que de outro? Essa foi a minha grande dúvida para compreender isso. E a grande charada da questão para resolvermos este problema é porque o nosso planeta ele é inclinado. Beleza, tranquilo, matei essa charada, agora eu sei tudo sobre equinócios e solstícios. Agora vamos fazer o seguinte, estamos finalizando essa nossa aula número 5, né? E já vou começar aqui a me preparar já para poder organizar aqui, montar uma aula bem legal para vocês, que vai ser a nossa aula 6, que tem tudo a ver com hora. Eu não vou ensinar a aprender, não vou ensinar vocês a aprenderem a ver hora, né? Não que eu não possa. Se alguém tiver dúvida, quando me encontrar, a pessoa me ensina a ver hora no relógio de ponteiro, eu ensino, tá? Mas nesse caso a gente vai falar sobre por que as horas são diferentes em determinados locais. Por que aqui no Brasil uma hora numa cidade é uma hora e lá na outra cidade a hora é diferente? Isso acontece por causa dos fusos horários. E é o que a gente vai estudar. A gente vai falar sobre fuso horário, tá? A gente vai estudar sobre fuso horário na próxima aula e a gente vai entender por que as horas não são iguais no mundo todo. Por que meio-dia aqui não é meio-dia lá no Japão? Por que lá aqui é meio-dia, lá é meia-noite? Né? A gente vai entender isso aí com a ajuda dos movimentos da Terra, porque o fuso horário é uma das suas consequências. Beleza? Então foi muito bom estar com vocês mais uma vez e aí até a próxima aula.